As aulas anteriores, elas foram necessárias justamente para conceituar o conceito, trazer o conceito, contextualizar, melhor dizendo, o conceito de magia, de manipulação de energia, trazer um pouco de ciência para a espiritualidade, espiritualidade para a ciência, para que esse contexto, esse estudo não fique apenas num contexto muito abstrato. Então, nós passamos aí por um contexto de desenvolvimento mental e emocional também, para que você possa aplicar e direcionar a sua força, a sua energia, agora na construção do respectivo campo de força. Então vamos ao conteúdo propriamente dito de hoje. Formação de campo de força. Existe um roteiro básico que nós vamos apresentar aqui, não é roteiro definitivo, mas essa é uma espinha dorsal para quem já é apômetra, para quem não é apômetra, para quem já estudou esse contexto, vocês talvez perceberão algumas pequenas variâncias. Isso pode variar de grupo para grupo, dependendo da instrução que chegou de ordem espiritual, extrafísica, também pode haver pequenas variâncias ou pequenas variáveis inseridas ou excluídas deste roteiro, dessa espinha dorsal. Contarei uma história mais à frente, na aula de estudo de casos, explicando elementos que foram inseridos e retirados ao longo da trajetória de tratativa, aprendizado e assim por diante, ok? Seguimos então. Inicialmente, nós partimos de um processo de respiração. A montagem de campo de força, seja ela em grupo ou seja ela individual, nós vamos aplicar um primeiro exercício, um exercício de respiração. Função do exercício de respiração: oxigenar o cérebro, dizer para o seu cérebro ou para o seu campo mental: vamos começar. É uma forma de criar uma âncora mental, tá? Uma ancoragem, dizendo que vamos começar o processo, ok? Após o exercício de respiração, que também serve para nós aqui do Ocidente, que não temos como prática contínua o exercício da meditação e assim por diante, nós não temos uma habilidade tão nata de desconectar da correria do dia a dia, dos problemas, das preocupações e assim por diante. Então é uma forma também de serenar a mente. O processo de respiração, basicamente, vai variar no número de 3 a 5 respirações profundas. Inspira, fechamos os olhos, expira, inspira, expira. Esse processo estaremos então circulando a energia do nosso organismo, absorvendo um pouco mais de prana do meio a qual nós estamos e potencializando a oxigenação do nosso cérebro. Muito bem. Etapa número 2. Sigamos aqui. Nós vamos contextualizar aqui um procedimento que é muito comum para quem já conhece um pouco da prática da apometria, o estalar dos dedos, ok? Teremos, posterior desse vídeo, um pequeno estudo sobre a função do estalar dos dedos. Nós temos na palma das mãos chakras e meridianos. Tá? Nós temos conexões ou associações aos chakras dos nossos corpos, ok? Chakra básico, esplênico, gástrico, umbilical, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. Ao estalar os dedos, nós fazemos uma conexão, uma aceleração, um despertar, um excitar dos nossos chakras, de 3 chakras principais. Não vou detalhar aqui quais são, porque o importante é a gente entender que há uma movimentação dos chakras ao estalar dos dedos. Há também uma função de detonador psíquico. Ao estalar os dedos, nós detonamos
um quantum de energia no ambiente, fazendo com que essa energia vibre no ambiente. Dependendo do comando que é aplicado, no caso de um comando apométrico ou num comando de formação de campo de força, como aos quais serão dados aqui, nós estaremos ressonando essa energia, expandindo para que ela atue no meio a qual o campo de força está sendo formado. Muito bem, sigam com o estudo adiante, que explica mais detalhadamente a função do estalar dos dedos. Uma segunda função, ou melhor dizendo, terceira função, é a função de muleta psíquica. Nós temos uma contagem que poderia ser apenas uma contagem verbal, tá? Mas a contagem seguida de pulsos ajuda a focalizar no comando, a focalizar no objeto que vai ser plasmado, que vai ser idealizado, projetado mentalmente, ok? Quando nós montamos o campo de força em grupo, nós fazemos uma segunda etapa, que é a conexão do cardíaco com os respectivos membros do grupo. Qual é a função desse cordão? Fazer com que nós tenhamos uma conexão inicial, fazer com que este cordão entre num campo vibracional e que a energia, a sensação, a emoção, o campo mental e emocional dos presentes passem a vibrar dentro de um range específico e nós entremos dentro de um range tolerável, emocional e mental. Isso faz com que o grupo, a grosso modo, entre em sintonia ou facilite a entrada nessa sintonia. Okay? Ninguém vai absorver a energia, a emoção um do outro. Não se preocupem com essa questão. A questão é que esse cordão faz com que o fluxo energético do grupo se estabeleça. Certo? Escutem a dorminhoca. Muito bem, sigamos. E quando o campo de força é montado individualmente? Não haverá, então, o procedimento de ligação de cardíaco. Esse procedimento de ligação de cardíaco ele só é válido, então, quando é feita a montagem de campo de força em grupo. Certo? Essa etapa que vai ser narrada aqui, a etapa seguinte, ela só é praticada, só é aplicada quando estamos entrando num contexto medianímico, quando vamos trabalhar com a mediunidade ativa, tá? Com o nosso campo mediúnico ativo. Quando você faz a montagem de campo de força para sua proteção, para ir ao trabalho, para sair para uma festa, ou uma manutenção diária, nós não faremos o próximo procedimento, que é a ativação dos chakras e ativação do campo vibracional dos corpos. Reforçando então, ativação de chakras e ativação do campo vibracional dos corpos só é feita quando houver uma atividade medianímica a ser desenvolvida. Ou seja, você vai despertar os seus chakras, você vai despertar o seu campo energético dos seus corpos quando você for trabalhar ativamente com a sua mediunidade. Ok? Então, campo de força sendo montado para proteção individualizada ou em grupo, fora de um contexto medianímico, pulamos essa etapa. Quando houver um contexto medianímico, ou seja, num trabalho de desobsessão, num trabalho apométrico, ou seja lá o que for, haverá sim ativação dos corpos e dos chakras, ou dos chakras e dos corpos. A ordem dos tratores nesse procedimento não altera o caminho. Tanto é que, quando nós encerramos um trabalho medianímico, nós, consequentemente, também fazemos a desaceleração dos chakras e dos corpos, ok? Muito bem. Então, nós partimos sempre do mais denso para o mais sutil, o despertar, o acelerar dos chakras, começando então pelo chakra básico, dando os pulsos, chakra esplênico, chakra gástrico, chakra cardíaco, chakra laríngeo, chakra frontal e chakra coronário. Para cada comando dado de acelerar ou despertar dos chakras, vamos despertando, acordando, acelerando os respectivos chakras
nós damos os pulsos. E é importante que você, dirigente, coordenador, que estiver coordenando o procedimento, caso esse procedimento seja em grupo, que o grupo focalize os chakras, focalize a intenção dele, tá? Lembra da aulinha de energia é igual a vontade vezes sentimento. Se não houver intenção, se não houver força mental aplicada, não haverá funcionalidade, não haverá o despertar do processo, certo? Depois nós partimos então, voltando aqui, ativação do campo vibracional dos corpos, do mais denso para o mais sutil, tá? Nós temos a estrutura de 7 corpos, corpo físico, etérico, astral, mental inferior, mental superior, corpo búdico e corpo átmico. Nós então vamos despertar, ativar os corpos do mais denso para o mais sutil. Começamos então ativando corpo físico, corpo etérico, corpo astral, corpo mental inferior, mental superior e corpo búdico. Nós temos como procedimento adotado não ativarmos o campo vibracional do corpo átmico, que nós chamamos de centelha divina. Muito bem. Então, reforçando este procedimento de ativação de corpos e de chakras, ou de chakras e de corpos, pois esta ordem não vai alterar no nosso procedimento. A efetividade da formação de campo de força só se aplica quando houver ou for se desenvolver uma atividade medianímica. Do contrário, não se ativa chakras e corpos. Não ativamos chakras e corpos. Okay? Pulamos para a próxima etapa. Muito bem. A próxima etapa, nós vamos então para a próxima aula, que é respectivamente a montagem do campo de força. Lembrem, então, recapitulando os procedimentos. Montagem de campo de força, seja individual ou em grupo. Primeiro, um exercício breve de respiração, tá? De 3 a 5 respirações profundas, até você estabilizar a sua respiração, sua sintonia com o seu eu, com o seu eu interno, com o seu campo mental, baixar um pouco a sua frequência, ok? Nada muito mais, muito menos do que 3 a 5 respirações profundas. Muito bem, em função disso, oxigenação do cérebro. Depois, nós, quando em grupo, fazemos a conexão dos cordões, do cordão via cardíaco. Depois, fazemos então a ativação dos chakras e dos corpos. E aí, nós vamos agora à próxima etapa. Etapa número 2. Levamos o grupo, ou se for uma montagem individual, a nossa conexão com o centro do universo. Levamos o nosso campo mental a visualizar o centro da nossa galáxia, o centro do nosso universo. Com isso, nós formamos um cordão, uma linha de comunicação para trazermos um influxo de fluido cósmico universal, tá? De matéria cósmica universal, para o ambiente ao qual vai ser formado o campo de força. O campo de força é baseado no nosso fluido vital, tá? Na nossa força mental, no fluido cósmico universal, que vai formar então a estrutura energética que estará sendo plasmada aqui no ambiente, na sua estrutura, no seu carro, enfim, no seu ambiente de estudo, de trabalho e assim por diante. Muito bem. Feita essa conexão, essa mentalização, passamos então a projetar no ambiente uma esfera dourada, tá? Uma esfera ou uma estrutura esférica que ela vai iniciar pequenininho e você vai mentalizar que ela se expanda envolvendo o perímetro da formação do campo de força. Se é a sua residência, o perímetro da sua residência. Se é o seu quarto, o perímetro do seu quarto. Se é a sua mesa de trabalho, o perímetro da sua mesa de trabalho. Se é o seu carro, o perímetro do seu carro. Se é o seu corpo físico, o perímetro do seu corpo físico. Ok? Imagine-se então dentro dessa esfera. Imagine a sua casa dentro dessa esfera. Ok? Imagine a sua mesa de trabalho dentro dessa esfera.
Fábio, no meu trabalho eu faço o campo de força na minha mesa de trabalho ou eu faço no meu setor? Trabalho na Volkswagen, eu trabalho no torno número 59 da ala 14. Eu faço ao entorno do meu torno, da minha fresa, eu faço na ala 14 da Volkswagen. Você vai fazer no seu ambiente, no seu campo energético de atuação. Eu vou deixar como referência aqui 2 vídeos a respeito à egrégora do próximo, nos nossos estudos de caso, falando que muitas vezes fazer o campo de força invadindo a egrégora do outro, você estará invadindo o espaço alheio. Muito bem. Então, ao plasmar a esfera energética ao entorno do ambiente, próxima etapa, nós vamos mentalizar ou projetar um anel de aço no centro da esfera, por dentro e por fora, e projetarmos uma corrente elétrica, um fluxo energético, para que a corrente aplicada dentro deste anel, por dentro e por fora, vai formar o que nós chamamos de linhas de campo magnético. Tá? Nós temos a ilustração aqui no nosso slide das linhas de campo, que é a primeira linha de proteção. As energias, ao adentrarem para a esfera, batem nessas linhas de campo e são jogadas aos polos. Ok? Muito bem. Damos os pulsos, 7 pulsos, mentalizando as esferas e a corrente elétrica circulando no sentido anti-horário nos anéis. Teremos então linhas de campo internas e externas. Externas ao campo e internas ao campo, à esfera. Muito bem. Próxima etapa. Filtros. Filtros do meridiano ou do meio para baixo ou filtros do meridiano para cima. Esse procedimento ele foi trazido pelo plano extrafísico alguns anos atrás como um adendo, tá, à formação de campo de força, para que esses filtros não impedissem observações de ações externas dentro de uma atividade medianímica. Fábio, mas eu não vou trabalhar numa atividade medianímica. Mas se esses filtros eles podem ser colocados ou plasmados, por que não? Até então, nós não temos nenhuma instrução do plano extrafísico de não utilização desses filtros fora de um contexto medianímico. Então, se não temos nenhuma restrição, até segunda ordem, coloquem os filtros. Mas eu não quero colocar o filtro. O campo de força vai funcionar do mesmo jeito, mas talvez com adendo um plus a menos. Estranho isso, antagônico, né? Plus a menos. Muito bem. Colocados os respectivos filtros, já temos as linhas de campo formadas, ok? Qual é o próximo passo? Montarmos então a estrutura piramidal. No nosso caso, nós vamos montar um campo de força com estrutura piramidal, ligando os vértices alfa, beta, gama, delta e epsilon. Tá? A conexão dos vértices da pirâmide alfa, beta, gama, delta e epsilon. Nós estamos conectando a estrutura piramidal e energizando. Lembrando, a estrutura piramidal estará dentro da esfera. Temos a esfera, linhas de campo, os anéis e a estrutura piramidal dentro da esfera. E você, sua mesa, seu carro, seu ambiente de trabalho dentro da estrutura piramidal. Por que a estrutura piramidal, Fábio? Por isso do estudo de geometria sagrada, para que nós possamos entender um pouco da estrutura energética de uma estrutura geométrica, tá? Nós temos em literaturas de Ramatiz a explanação de outras estruturas geométricas que podem ser usadas na formação de um campo de força. Por exemplo, se você vai ter um campo de força dentro de uma atividade medianímica voltada à saúde, a estrutura cilíndrica ela é mais eficiente do que a estrutura piramidal de base quadrangular. A estrutura piramidal de base quadrangular ela é muito eficiente para contenções. Nós utilizamos, e os apômetras de plantão sabem, comumente, quase que regra geral,
a utilização da estrutura piramidal de base quadrangular. E aí eu abro um adendo aqui. Vocês verão em literaturas diapômetras a estrutura piramidal com uma base invertida, muitas vezes montada, uma pirâmide para cima e uma pirâmide para baixo. A estrutura com a pirâmide para baixo, no caso do nosso grupo, foi retirada porque a espiritualidade nos mostrou e nos orientou que não havia necessidade no tipo de trabalho que estávamos desenvolvendo. Tá? Não descredito, desmereço grupos que trabalham com a estrutura piramidal de base quadrangular, uma com a base para cima e uma com a base para baixo. Tá? Existem motivos técnicos que fazem com que essa estrutura seja montada. No caso da nossa formação de campo de força individual, vamos pensar então apenas, única e exclusivamente, em uma estrutura piramidal de base quadrangular, sem ter a pirâmide de base invertida. Muito bem. Essa pirâmide ela vai ser potencializada também junto com a estrutura da esfera. O que é potencializar um campo de força? É aplicar um quantum de energia X para que esse campo de força se torne sustentável e eficiente. Como assim, Fábio? Quando você vai estourar uma pipoca, por exemplo, você põe uma minutagem X e uma potência X. Quando você vai descongelar 1 kg de carne no micro-ondas, potência e minutagem X proporcional àquele volume de carne que vai ser descongelado. O campo de força, analogamente a esse exemplo do micro-ondas, a potência de campo de força nada mais é do que o quantum de energia aplicado a esse campo de força que vai ser trabalhado. Ah, Fábio, quanto eu coloco de potência de campo de força? Tá? Nós temos adotado uma nomenclatura sempre números elevados à potência de 2. Começamos sempre em 512, depois multiplicamos a 1024, depois 2048, depois 4096 e assim por diante. Para simplificar essa nomenclatura, hoje nós dizemos assim, o campo de força está aplicado em 20K, de quilo a 30K, ou 30 mil, 40K, 40 mil. Nada mais, nada menos que nós estamos adotando um referencial, uma escala de energia que vai ser aplicado na formação deste campo de força. Não sei se me faço entender, mas quando nós trabalhamos, por exemplo, com um campo de força a 10K, nós estamos trabalhando, fazendo uma analogia aí ao fogão, novamente, a um item da cozinha, com fogo baixo. Quando nós potencializamos o campo de força 20K, por exemplo, nós estaremos trabalhando ele a fogo médio. Quando nós trabalhamos com o campo de força a potência de 30K, nós estamos trabalhando com fogo alto. Ah, então eu vou fazer o meu campo de força e já vou meter aí 30K e tá tudo certo. Não. Nem sempre potência é eficiência. Mais potência, mais demanda energética. Muitas vezes você não precisa de uma metralhadora para matar uma mosca. Muitas vezes você precisa de um mata-moscas. Muito bem. Então, principalmente para os mais sensitivos, muita potência, maior incômodo energético. Como é que eu vou saber, Fábio, qual potência eu devo utilizar? Você vai medindo. Comece com uma potência baixa e vá subindo gradativamente. Ah, mas eu cheguei na potência máxima e meus problemas não resolveram. Campo de força não é para resolver problemas. Campo de força é uma estrutura de defesa. Ah, Fábio, mas eu fiz o campo de força e eu continuo sofrendo impacto energético, ataque ou demanda energética espiritual. Campo de força pode ser um atenuador da demanda que você vai receber, está recebendo, assim por diante. Preste atenção nesse contexto de demanda também, porque costumo dizer que para ser obsediado é necessário ter merecimento. Por que você estaria recebendo demanda?
Talvez a demanda seja mais interna do que externa. No curso de apometria você saberá um pouco mais sobre isso, quando nós trabalharmos sobre processos autoobsessivos e assim por diante. Muito bem, recapitulando, a potência do campo será determinada por você e você na prática vai aprender a determinar mais potência, menos potência. Costumo dizer também que quando você eleva muito a potência do campo de força, eleva muito a potência aplicada, você tem aí um risco de cair o disjuntor, derrubar o disjuntor aí do contexto como um todo. Olá, voltando então à nossa terceira aula de formação de campo de força. Estamos aqui, nós falamos então já de boa parte da estrutura D. Nós montamos então esfera, anéis, filtros, tá? Que é a estrutura de contenção. Agora a gente entra para a terceira e última etapa, que é a etapa de limpeza e higienização do campo de força, tá? Nós fazemos uma conexão mental com o nosso astro-rei, o Sol, que é um potente emissor de partículas ionizadas, tá? Através do influxo chamado vento solar. Na comunidade evangélica é dito como fogo higienizador, tá? Nada mais é do que um influxo de energia que possuem íons em alta velocidade, que podem ser direcionados com a força mental, ok? Podem ser captados, porque a Terra é constantemente bombardeada por esse influxo de energia, fazendo com que essa energia seja transpassada por todo o ambiente. Tetos, paredes, janelas, pela nossa estrutura física, etérica, astral, fazendo a higienização disso. A propriedade do vento solar é a queima de partículas densas. Existe aí a lenda dos vampiros. Por que o vampiro não gosta de sol? Porque o sol tem uma propriedade higienizadora. Ele destrói, dissolve energia densa, ok? Então nós mentalizamos o vento solar e projetamos com a força do mental esse vento solar diante do nosso ambiente de proteção. Seja uma casa, seja um carro, seja a nossa estrutura física, ok? E aí nós precisamos abrir um vórtice com essa energia, mentalizar essa energia fazendo um giro, ok? Tá? No nosso slide a gente tem quando gira no sentido horário ou no anti-horário, para transmutar ou para drenar, ok? Nós fazemos um giro dessa energia para que essa energia seja tracionada através da elaboração de uma força centrípeta. Ela cria um campo de atração para o centro terrestre e essa energia seja então drenada para o centro terrestre. Muito bem. Nós abrimos um parênteses aqui. Quando a gente monta a estrutura piramidal de base quadrangular, nós fazemos o alinhamento dela com os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Fica aí um slide também ilustrando esse alinhamento para que a gente tenha uma maior efetividade com a energia e o influxo energético alinhado com o influxo energético planetário. Muito bem. Vai ter um slide aí que vai falar sobre as linhas de lei, tá? Que são as linhas de força do nosso planeta. Por isso então que nós fazemos esse alinhamento, ok? Para que a pirâmide a qual está sendo montada, ela esteja alinhada no seu influxo mais eficiente possível, para que toda a energia que esteja circulando no campo físico, etérico, astral e mental, ela flua de forma mais fluida e eficiente. Muito bem, falamos da potência de campo, que é a intensidade de energia que é aplicada ao campo de força. Próxima etapa, nós entramos na parte cromoterápica da montagem do nosso campo de força. Nós vamos então captar um influxo de energia, ok? Nós vamos modular essa energia, ou seja, mentalizar essa energia na respectiva cor. Iniciamos a posteriori do vento solar, a aplicação de um verde efervescente, um verde claro, tá? Muito parecido com a tonalidade da samambaia atrás, aqui, ok? E esse verde, ele tem uma propriedade, nós costumamos dizer de forma bem lúdica, que ele é o veja multiuso da espiritualidade.
ele vai pegar toda a fuligem astral que vai subir na queima com o vento solar e aí ele vai fazer uma asepsia mais fina, uma limpeza mais fina. E aí mentalizamos novamente, dando os respectivos pulsos e comandos, essa energia para que ela seja drenada para o centro da Terra. A nossa pirâmide também possui uma placa magnética para nos isolarmos ou para que o influxo de energia telúrica que vem da Terra, que é necessário para a nossa sobrevivência, para a estrutura de trabalho também, no campo físico etérico, ela vai atuar muito fortemente, na faixa astral inferior também, vai ser muito útil, mas há uma necessidade do influxo dessa energia. Então, esse influxo é controlado através de uma base magnética que é colocada na base da pirâmide. Muito bem, próxima cor que é aplicada é a cor azul, que ela tem uma propriedade, um azul claro, calmante, para que ela possa harmonizar o ambiente como um todo. Harmonizar níveis, subníveis, ressonâncias, presentes e assim por diante. Por fim, nós vamos projetar um róseo no campo do cardíaco, que é para ativar o campo emocional, pois nós vamos fazer com que o nosso campo emocional entre em harmonia e esteja, podemos dizer, em alerta. E, por fim, um dourado que vai ser aplicado no nosso frontal, ok? Que vai ativar o nosso campo mental de trabalho. Muito bem. Depois dessa etapa, nós teremos a colocação de um cristal em forma de cone no topo da pirâmide, faceando a esfera e ajustando ao topo da pirâmide para que esse cristal ele seja plasmado a ponto de funcionar como uma lente convergente, pegando todo o influxo de energia macro que vem e ele converja todo esse ponto de energia para o topo da pirâmide e distribua através das suas linhas de campo, através dos seus vértices, através das suas facetas. Muito bem. Por fim, a conexão com o alto, com o cosmo, com seus guias, com seus mentores, com aqueles que lhe acompanham, para que você tenha uma conexão mais estreita com aqueles, independente de ter um trabalho medianímico. Nós fazemos então, cada um vai ter seu mantra, sua prece, sua oração, seu mecanismo de agradecimento, para que haja então a conexão com essas esferas superiores de trabalho, acompanhamento, orientação, proteção e assim por diante. Encerramos então, basicamente nós temos aqui a montagem do campo de força. Eu vou agora encerrar esta etapa do vídeo e retorno com o próximo vídeo montando um campo de força step by step com vocês.